Bom dia, gente. Hoje nós vamos continuar falando da economia brasileira na época do Segundo Reinado. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a questão da industrialização, né? Como que o café ele trouxe uma mudança na economia brasileira e hoje nós vamos continuar falando desse assunto. Na aula de hoje a gente vai falar sobre essa industrialização e modernização. Essa industrialização e modernização, né, ela vai se dar devido ao aumento da exportação cafeeira. Quanto mais café a gente consegue exportar, mais o Brasil começa a investir nos seus setores econômicos. E vai surgir nesse período a figura, né, do Barão de Mauá. Ele era um grande empreendedor nacional que vai ter várias empresas, né, em vários setores. O nome dele era Ireneu Evangelista de Souza e ele foi considerado, né, ele ganhou esse título de Barão de Mauá. Ele se tornou o grande símbolo do empresariado brasileiro e ficou conhecido por ter várias empresas, dentre elas no ramo de banco, de transportes coletivos, e ele vai ser o primeiro a trazer para o Brasil, né, principalmente a questão do telefone, né, a primeira linha do Brasil vai ser trazida pelo Barão de Mauá, que vai ser o pioneiro da área de comunicação. Então ele vai instalar o primeiro cabo de telégrafo que ligava o Brasil à Europa. Através disso, né, ele vai inaugurar a primeira ferrovia que liga Rio de Janeiro a Petrópolis, o que marcou o início da expansão da malha ferroviária, porque através, né, desses investimentos, o Brasil vai ter muito mais de 9.000 quilômetros de malha ferroviária. Essa malha ferroviária vai ligar Rio de Janeiro a São Paulo, passando por Petrópolis, por vários locais, que vai facilitar o escoamento do café para os portos para ser comercializado. No Segundo Reinado, nós temos também o que a gente chama de imigração. A imigração ela vai surgir por vários motivos. Dentre um desses motivos é porque nós temos a Inglaterra lançando as leis de proibição do tráfico de escravos, proibição internacional do tráfico de escravos. Com isso, a gente precisa ter mão de obra. Assim como nós falamos na aula passada, não significa que essa proibição do tráfico internacional acabou com a escravidão no Brasil, muito pelo contrário, tá? O que a gente vai começar a fazer? O Sudeste cafeeiro, ele vai começar a comprar escravos das áreas que já não precisavam tanto deles. E aí nós temos o chamado tráfico interno ou intraprovincial. Isso é para vocês perceberem que, apesar dessa lei, o tráfico de escravos dentro do Brasil interno continuou a todo vapor. E esses escravos passaram a valer o triplo do que eles valiam, porque eles estavam, né, sendo extintos, vamos usar essa palavra, não podiam vir de fora. Então, o Sudeste começou a comprar esses escravos das outras áreas que já não precisavam dele. Nicolau Campos Vergueiro, em 1847, criou o que a gente chama do sistema de parceria. Esse sistema de parceria foi criado porque mesmo com essa substituição da mão de obra, né, mesmo com essa compra de escravos intraprovincial, a mão de obra não era suficiente, eles precisavam de mais pessoas trabalhando nessas colheitas do café. Então, Nicolau Campos Vergueiro, que tinha uma boa condição de dinheiro, né, começou a financiar esse sistema de parceria e a vinda de famílias, principalmente da Alemanha e da Suíça, para trabalhar nas suas fazendas em São Paulo com o café. O que consistia esses sistemas de parcerias? O sistema de parceria, ele consistia no seguinte: essas famílias elas vão receber terra na condição de parceiros ou de meeiros, que também chamavam nesse período. E nela eles vão cultivar o café e os gêneros de subsistência. O que são gêneros de subsistência? O que eles precisam para se alimentar, para viver, né? Após a colheita, eles vão dividir tudo que eles têm ali com o proprietário da fazenda, tudo que eles produziram com o proprietário da fazenda. O que vai acontecer, gente, é que muitas vezes não sobrava nenhum dinheiro para pagar a dívida da vinda deles do seu país para o Brasil. E aí eles acabavam ficando presos, né, por dívida nessas fazendas e levavam anos e anos e anos para conseguir se livrar dessa dívida.
E aí nós tivemos o que a gente chama de revolta dos parceiros. A revolta dos parceiros se deu por causa dessa condição de parceria, né? Os imigrantes, eles começaram a reivindicar, entregaram aos seus parceiros, né, aos donos da fazenda, uma reivindicação, colocando ali tudo que eles achavam errado, né, o que eles não consideravam como legal. E é óbvio que isso não foi atendido. O dono da fazenda achou isso um absurdo e agiu com bastante repressão, né, para eles. Então, eles continuaram na mesma condição de imigrantes. Nós tivemos também no segundo reinado a tão conhecida Lei de Terras. Essa Lei de Terras ela foi promulgada em 18 de setembro de 1850 e ela determinava que as terras públicas só poderiam ser adquiridas por particulares que fossem particulares que comprassem essa terra do governo. Então acabava aquele sistema de posse, né, de você estar um tempo naquela terra, né, e ser reconhecida a sua propriedade. Essa lei de terra também vai estabelecer que para você comprar essa terra, você tinha que ter o dinheiro todo para pagar à vista, o que vai acabar fazendo uma diferenciação, porque os trabalhadores, eles não vão conseguir ter acesso a essa terra, já que eles não teriam, obviamente, né, o dinheiro para pagar essa terra à vista, tá? E de acordo com essa lei, os imigrantes poderiam adquirir terras somente depois de 3 anos na permanência do Brasil, né? Na permanência do país. Então, essa compra era restrita só quem tinha dinheiro suficiente para pagar, o que começou a dar início ao acúmulo da propriedade privada, né? A diferenciação ainda maior das classes sociais. Essa lei de terras, na verdade, era uma tentativa do governo imperial de manter os imigrantes e trabalhadores livres, distante da propriedade privada, ou seja, distante de ter a propriedade da terra, né? E não foi por acaso que essa lei foi promulgada no mesmo dia da lei que aboliu o tráfico negreiro. A lógica do governo, né, do governo imperial, era, caso o homem livre não tivesse acesso à terra, eles teriam obrigatoriamente que trabalhar no latifúndio e continuariam, né, dependendo de alguém. E aí nós tivemos, como política externa, a chamada da questão Christie. O Brasil, ele sempre teve relações com a Inglaterra. E essas relações quase sempre elas foram diplomáticas, né? Foram cordiais, não tiveram tantos conflitos. Alguns momentos essa relação se estremeceu devido à questão lá do tráfico negreiro, né? Que a Inglaterra queria abolir a escravidão e o Brasil não, a elevação de tarifas para produtos, mas a todo tempo, na maioria das vezes, essa relação sempre foi cordial. Só que o que vai acontecer na questão Christie, lá em 1863, é que William Christie ele era um representante da monarquia inglesa no Brasil, era um diplomata, né? E ele vai, em 61, ele vai ter uma embarcação de bandeira inglesa que vai naufragar lá no litoral do Rio Grande do Sul. E ele transportava, né, parte da carga que ele transportava, lógico que vai ser perdida pelo mar. E Christie vai exigir ao Brasil uma indenização aos britânicos, porque eles acreditam que a culpa, né, desse náufrago era do Brasil. Então eles querem uma indenização, querem uma autorização para as autoridades britânicas investigarem, né, o roubo das cargas. E essa questão foi muito debatida no Rio de Janeiro. O governo brasileiro ele pagou essa indenização e libertou os oficiais ingleses, mas não aceitou todas as exigências de Christie, que era visto como um homem bastante prepotente e arrogante. E isso fez com que houvesse uma represária e o diplomata inglês ordenou que 5 navios brasileiros fossem aprisionados pela marinha inglesa. O caso foi levado a julgamento internacional e teve um grande desdobramento. Em 1863, diante da recusa dos ingleses, o governo brasileiro decidiu romper as relações diplomáticas com a Inglaterra, fazendo assim com que houvesse, né, um grande desacordo entre Brasil e Inglaterra.